E vocês piscaram e eu já tô aqui com a Larissa. Agora sim, esquece, o vídeo não tinha começado, agora vai começar. E aí, quer dizer então que tem bastante rolê pra gente aqui? Pô, se preparem, gente. Vai ser metralhadora aqui de story. De tanto passeio, tanto eu quero mostrar tudo. Gente, olha, então pra você acompanhar esse material, segue a gente lá no Instagram, Estúdio em Portugal e Vibe Lisboeta. E se você ainda não conhece a Larissa porque não segue o nosso Instagram ainda, não é? Porque a Larissa tá sempre lá, às vezes ela vai fazer um passeio e ela me manda foto e aí a gente coloca lá pra você tentar descobrir onde que ela tá. E a Larissa domina Lisboa. A Larissa é aquela guia turística que não é qualquer uma. Guia turística tem em qualquer lugar. Mas, meu irmão, guia turística igual a Larissa, que conhece os cantinhos e que prepara o caminho que combina com você, olha, não tem. Eu já cheguei aqui em Lisboa, a gente já tava conversando um instantinho no carro e ela já tá me falando várias coisas, ela já veio com plano. Tu prefere plano A, plano B e plano C, de acordo com o meu perfil. Meu irmão, ela estudou o meu perfil e preparou um plano e é verdade, tá? É verdade, verdade. E a parada vai ser sinistra e tu vai acompanhar tudo no vídeo de hoje. Então bora lá, que já vamos aproveitar que a gente chegou agora pra poder curtir um pôr do sol. E você vem com a gente. Vem com a gente. Transforme sua vida, fale pra geral. Estude em Portugal. Esse aqui é o Marquês de Pombal. Pombal é o cara, né? A maioria das pessoas vibra por ele. Por quê? Lisboa passou por um terremoto bizarro, né? Que devastou a cidade em 1755. E tipo, incêndios e tsunami. E cara, Lisboa desapareceu do mapa praticamente. Foi Marquês de Pombal que reconstruiu a cidade de uma maneira de que se tivesse um outro tsunami, não fosse tipo assim, desabar todos os prédios. Então nos prédios atuais é o estilo pombalino, por causa de Marquês de Pombal, é o estilo pombalino. E aí, tipo, tem gaiola pombalina nos prédios. Os prédios, se você reparar, tem até 4 andares, tem uma estrutura própria para que caso aconteça algum outro tsunami, que vai acontecer. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Que isso, Vai Larissa? acontecer. Eu nem sabia que um tinha. Pô, tu já jogou uma notícia dessa e agora fala que vai ter isso? Reza aí, querido. Reza aí, querido, porque tá comprovado que nos próximos daqui, pode ser a qualquer momento, até 200 anos, vai rolar uma outra parada dessa bizarra. E assim, Meu Deus! eu espero não estar viva pra ver, porque eu amo Lisboa, não queria que destruísse essa cidade maravilhosa, não. E agora a gente tá na Avenida da Liberdade, né? Avenida Champs-Élysées de Lisboa. Só close. Chanel, Dior, E é, Gucci, tem tudo isso aqui Sephora, que é um restaurante francês incrível, tipo, é só marca top. É a avenida mais glamourosa, né, de Lisboa. E olha só, vocês estão vendo, né, que até a parte do Champs-Élysées aqui, a Larissa tá pronta pra poder atender, meu irmão. Então, se tu quer um rolê assim, top, fancy, tem. Porque eu sou rica! Essa carinha aqui, ó, gente, não se deixa enganar, não. Não sou patricinha, não. É porque ela é blogueira, aí é cara de blogueira, mas é blogueira, gente como a gente. Olha aí, aqui, faz aquela pose assim, ó, da blogueira, assim, ó. Pose de maloqueira. Dirigindo. Tá dirigindo meu carro. Gente, olha, a gente tá aqui num café super chique, olha pra isso. E adivinhem qual é o nome dele? Se vocês adivinharem, eu dou um prêmio. Não tem graça, cara. E aqui, olha, tem aqui já uma vitrine, né? Em Portugal se fala montra. Tem aqui, ó, várias pessoas importantes que passaram por aqui. Loja com história. E a Larissa estava me contando, né, Larissa, que tem um lance do que loja com história. O que isso significa? Então, lojas com história em Lisboa são lojas, assim, das antigas, que tem, tipo, registro, assim, sabe, na Câmara Municipal. São lojas que fazem parte da identidade de Lisboa. É muito maneiro. Então, tem a plaquinha, tem E aí história. todas as histórias, todas as lojas que fazem parte disso tem uma plaquinha de loja com história. Isso, e a Câmara Municipal. Que é a Prefeitura de Lisboa, vem esse selo aqui, bacana. É bem fancy, ó. Eles dizem essa história, né? Porque já teve aquele babado, aquela livraria lá, Lelo. Gente, fiquei chocada. Teve aquela polêmica da J.K. Rowling que disse que não era. Ah, mas eu esqueci de falar, o nome do café é A Brasileira. Eu falei e não falei o nome do café, é o nome da A Brasileira, né? Então, close brasileiro tem que vir na brasileira, mas também dizem que é caríssimo, né? É caro. Tô rica! É só pra E o dar o close. atendimento não é
essas coisas não. Então corta, ó. Do rolê de estudante a gente tá cortado. Tá bom. Eu cheguei em Lisboa hoje não tem trabalho. A gente falou que não ia ter trabalho e a gente tá aqui trabalhando, porque Impossível. a gente gosta do que faz, gosta, não é? tem jeito. Então, mas hoje a gente vai tomar uma breja, ver o pôr do sol, mas amanhã a gente vai visitar esse rolê todo. E ainda vai ter Comporta e... como é o nome? Troia. Troia, que eu... Gente, eu nem sabia. Quando ela falou assim, vamos pra Troia, eu já imaginei a gente num cavalo de madeiras. Bom dia, velho homem. Bom dia, cabeça da minha chibata. Sabe, uma coisa assim meia de medieval. Troia. Eu falei, o que tá acontecendo? Mas vamos, eu falei, vamos. Mas aí a gente vai esse no final do nosso rolê e vai estar tudo mostrando aqui pra vocês no nosso canal do YouTube. Mas agora a gente vai relaxar um pouquinho. Tomar uma cervejinha. Bora! Chegamos em Lisboa e o primeiro ponto que a gente veio foi num bar, que na verdade é um museu. E o museu tem o bar, que é o Museu da Farmácia e fica de frente pro mirante do Adamastor. Então se você pretende vir pra Lisboa, anota essa dica. Mas se você é da área da saúde, tu tem que visitar esse bar. Olha que curioso como que é o cardápio dele. Os aperitivos, olha, se chamam analgésico, LSD, antídoto. Olha esse daqui, olha, antivírus, esse tá ótimo pra pedir agora. E o restaurante se chama, o restaurante não, né, o bar se chama Farmácia da Felicidade. Cocktails do laboratório da Farmácia da Felicidade. E a Larissa estava me contando que quando você pede, o cardápio vem numa caixa de remédio com uma bula antiga e daí você abre e escolhe o remédio que você quer tomar pro que você tá sentindo. Muito curioso, não é? E olha a entrada. Todo tipo um hospital e é um charme lá. Gente, a Larissa arruma uns lugares, uns spots que eu nem faço ideia de como a gente chegou nessa vista maravilhosa. Vocês podem observar que aqui, ó, a gente tá no fundo de um lugar secreto, escondido, que não tem mais ninguém, tá vendo? Private, aqui na área de serviço. É. Mas olha que vista de tirar o fôlego. É esse tipo de rolê que eu gosto. E agora, a gente já tá de máscara pra entrar no transporte público com os nossos cartõezinhos e bora. Larissa bota aqui, a paradinha abriu, fechou, botei, pimba, tamo dentro. E a Larissa já tá levando a gente aqui pra um espaço secreto. Gente, é segredão isso que ela vai mostrar. Você, estudante, que quer vir pra Lisboa, pagar barato na alimentação e parece que tem uma vista sensacional. Esse aí é segredaço mesmo, hein? Secret Spot. A gente tá passando aqui numa rua rosa. Rua rosa, tá? Olha, tudo rosa. Ah, é? Aqui fica bombando, lotado aqui embaixo, todo mundo aqui em pé até, sei lá, 4 horas da manhã ou mais. Já fiquei aqui até Caramba. 6 horas da manhã. Tome, é aqui, é esse lugar que a gente quer mesmo. E olha, o chão é todo rosa. Meu irmão, a gente chegou aqui, ó. Associação Católica Internacional de Serviços de Juventude Familiar. Meu irmão, a gente vai almoçar aqui muito barato. Ah, e é R$6,50 pra eu comer pataniscas de bacalhau, tá? E a sopinha ali, tome. Meu irmão, saca só essa vista. Olha pra isso. Que top. A Praça do Comércio é imperdível. Quem vem a Lisboa e não vem à Praça do Comércio não veio a Lisboa. Aqui era o palácio, que se chamava Palácio da Ribeira. A família real morava aqui, nessa praça, onde hoje é a Praça do Comércio. Em 1755, num sábado de manhã, 9 horas da manhã, deu uma parada bizarra aqui, que veio um terremoto de uma escala, tipo assim, 8 pontos não sei o que, quase máxima, e destruiu Lisboa. Incêndio, tsunami, e destruiu o Palácio da Ribeira, que ficava aqui na Praça do Comércio. E aí, graças a Deus, a família real não estava no palácio, estava num evento em Belém. E por isso, depois desse tsunami, a família real decidiu se mudar para Ajuda, que é um bairro próximo ali a Belém, naquela região. E construiu a barraca, que o rei da época ficou com medinho de morar em estruturas, estruturas daquela época. E aí decidiu construir uma barraca, um barracão temporário até um novo palácio ser construído, que era o Palácio da Ajuda. Então, assim, tem muita história. Vamos lá, vamos continuar, que eu vou te mostrar mais da Praça do Comércio. Vai!
aqui, que é do rei da época. Repara que tem ali umas serpentes, tá vendo? Aquelas serpentes aqui é um símbolo pós-tsunami de 1755, e significa assim, a serpente ela tem vários significados, né, em várias culturas e mitologias e não sei o que, mas isso aqui significa o enfrentamento de uma fase muito difícil que Portugal passou, o tsunami, a devastação da cidade e a reconstrução. E aquele símbolo lá, que é o Arco do Triunfo da Augusta, representa isso. Apesar de ter levado mais de 100 anos para ficar pronto, ele é um marco da reconstrução de Lisboa com essa arquitetura atual, que é a arquitetura pombalina. E agora a gente tá conhecendo um bairro aqui que se chama Alfama. É um lugar super confortável, tem várias ruazinhas, várias vielas que se encontram em pracinhas. E era aqui que aconteciam as festas de Santo Antônio. A Larissa estava me contando que no período de festa de Santo Antônio, isso aqui é tipo o Carnaval de Salvador. Fica cheio de gente, mas é um lugar muito charmoso. A gente tá subindo algumas escadas aqui e a Larissa tá me prometendo uma vista de tirar o fôlego assim que a gente chegar lá em cima. Então eu tô doido pra poder ver isso. Sabe aquela expressão, ficar a ver navios? Então, surgiu aqui em Portugal, né? Tipo ali, por exemplo, quando ele fala toda a Casa Real a caminho do Brasil e as caravelas indo ao Brasil, saindo de Portugal, o francês ali, merda, tipo assim, merda, chegamos pra tomar Portugal e a família real já tinha, metido o pé. Então os franceses ficaram a ver navios. E é aqui, ó, História de Lisboa. Que lindo e com uma vista fantástica, olha pra isso. Uma das vistas mais lindas de Lisboa, a Alfama, Miradouro, das Portas do Sol. Olha só que coisa mais linda. É o rio mais extenso da Península Ibérica, só pra tu ter noção. E aqui a Alfama mantém a identidade, é realmente assim, mega tradicional. Olha essa arquitetura. A Alfama é uma zona da cidade que quem é daqui tem um orgulho de ser daqui, sabe? Galera, tipo, super gosta dessa vibe tranquila, não tem prédio, repara, tudo assim, essas casinhas, esses telhados. E ali tem o Panteão Nacional, é logo ali, tá vendo? Aquela cúpula. Ali é o Mosteiro São Vicente de Fora, enfim. Assim, eu amo a Alfama, né? Então eu fico até emocionada de estar aqui mostrando isso pra você. Mas é realmente o lugar que eu sento, fico aqui, às vezes eu medito aqui. E é lindo. Agora a gente tá chegando aqui em outro mirador, olha esse, cheio de... Olha que lindo! Uau! É o mais instagramável da cidade, com certeza. O Miradouro de Santa Luzia é assim, top pra fazer fotos, ensaios fotográficos. E olha essa vista, olha essa vibe. Tem musiquinha ao vivo. Vamos lá. E olha pra isso, ainda aqui do Mirante Santa Luzia, azulejos que contam história. Olha pra isso. Sabe o que é importante se ligar também? A galera faz reserva de hotel aqui em Alfama e muita gente vem com bagagem e tal, pega táxi no aeroporto pra cá. E os táxis, às vezes, não podem entrar nessas ruas aqui que são exclusivamente para moradores. Então, você tem que descer lá embaixo, vir carregando mala. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Então, tem que se ligar sobre a localização da hospedagem aqui em Alfama. Que lindo, cara! Que atitude de cor! Lisboa já foi dominada por vários povos, né? Vários povos, os fenícios, os celtas, os mouros e depois os romanos. E só em 1147, Dom Afonso Henriques tomou Lisboa e o Castelo de São Jorge é uma marca desse acontecimento aqui na cidade. Vamos lá ver a melhor vista de Lisboa. Agora é o estúdio em Portugal que vai tomar conta de Lisboa. E estamos chegando aqui, Castelo de São Jorge. Bem, vamos subir essa escadinha aqui para começar o nosso trajeto secreto. Jutsu do dedo secreto da aldeia da Folha. Falou que é secreto, eu já quero. Vi um beco, já tô entrando, bora. E depois de subir essas escadas todas, a gente tá perto.
Tá perto, falta pouco. É isso, então bora. Bora lá. Transforme sua vida, espalhe pra geral. Estude em Portugal.